Você por acaso tem alguma orquídea aí no seu orquidário que depois que você fez o replante, ela meio que parou o desenvolvimento? A planta não vai para frente. Ela emite uma raizinha aqui e outra lá bem longe, né? De vez em quando sai alguma folhinha nova, algum brotinho. O brotinho desenvolve, mas ao invés de ficar mais bonito, né? A cada broto, vai ficando cada vez menor, mais feinho, mais raquítico e você não sabe o que que tá acontecendo. Será que é alguma doença? Será que você está fazendo alguma coisa de errado? Então, muitas das vezes isso acontece por causa de plantar a orquídea num tipo de vaso incorreto, né? Então, assim, a maioria dos iniciantes passam por isso, eu já passei por isso, né? Já até fiz um teste aqui para mostrar para vocês hoje o que que acontece quando você não planta no vaso correto. Assim, é uma coisa muito simples, né, de solucionar, porque às vezes a pessoa enche a planta de fungicida, de remédio, de adubo, de tudo para ver se ela vai para frente, ao invés de ajudar, isso faz meio que atrasar um pouco o desenvolvimento dela, né? Então o assunto de hoje vai ser esse, plantio de orquídea em vaso inadequado, né? Porque às vezes você tá com uma planta desse jeito aí na sua coleção, acha que é algo grave, mas é uma coisa muito simples de resolver. Simplesmente transplantar ela novamente, só que para o vaso correto dessa vez, né? Então acompanhe o vídeo até o final, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho de notificação e vamos para o tema de hoje. Então, pessoal, vamos começar o vídeo de hoje, vamos começar o tema de hoje aí. E eu tô com uma planta aqui que eu plantei ela propositalmente em um tipo de vaso incorreto, né? Para exatamente gravar esse vídeo hoje e mostrar para vocês o que que acontece quando você planta a orquídea em um vaso que não é o adequado para ela, tá? Essa planta já tem mais ou menos, eu acho que já tem mais de um ano que eu coloquei ela aqui. Se não tem um ano, tá bem próximo de completar. E a planta, depois que eu coloquei ela nesse vaso, vocês podem ver aí, ela não se desenvolveu. Ela apenas emitiu essa brotação nova, esse brotinho, que é um brotinho muito inferior aos outros que ela estava, né, emitindo, aos outros brotos aí que ela estava se desenvolvendo. O enraizamento dela, péssimo, né? Vocês podem ver aí, péssimo, não vai para frente. Mas aí vem a pergunta, por que que ela não foi? Será que é alguma doença? Será que é alguma coisa errada? Exatamente isso, pessoal. O que que aconteceu com essa planta? Simplesmente aqui, o vaso é enorme para o tamanho da planta. Tá? O que que acontece com as orquídeas é muito diferente de outros tipos de planta, porque quando você planta uma samambaia, por exemplo, quando você planta, sei lá, qualquer outro tipo de planta aí que não seja as orquídeas, você pode colocar no vaso o tamanho que você quiser. Você pode colocar num vasinho menor, né, uma plantinha menor, ou você pode pegar uma mudinha e já plantar num vaso enorme para ela ir se desenvolvendo só naquele vaso e você não precisar mexer, que a planta vai se desenvolver perfeitamente. Só que nas orquídeas isso é um pouco diferente. Elas não gostam de vaso muito grande, entendeu? Então assim, quanto maior o vaso que você plantar a sua orquídea for, né? Quanto maior for ele e menor for a planta, mais lento vai ser o desenvolvimento. E isso, com o tempo, vai acabar atrapalhando, sabe? A planta vai ficar sempre do mesmo jeito. De vez em quando ela vai brotar, de vez em quando vai sair uma raiz, mas não vai para frente. Floração, só rezando mesmo para ver floração na planta, né? Então, por isso que eu sempre falo, o tamanho do vaso é muito importante. As pessoas não dão o tamanho da importância, né, que tem você plantar a orquídea no tamanho certo de vaso, né, que tem que ter, porque a gente tem que dar importância nisso, porque muitos iniciantes, o pessoal que está começando agora, às vezes não entende, porque acha assim, eu vou pegar uma orquídea, eu vou colocar num vaso grandão, para eu não ficar, não precisar ficar mexendo nela, né, deixa ela ali, porque eu não dou conta de replantar. Aí pega uma mudinha assim, coloca num vaso assim. O que que vai acontecer? Ou a planta vai morrer, ou ela vai se debilitar, né, se desidratar e tudo mais, ou ela vai ficar só naquilo. Não vai nem para frente, nem para trás. Continua no mesmo padrão, na mesma coisa, né? Então, tomem muito cuidado aí. A orquídea não gosta de vaso grande. A orquídea gosta de vaso pequeno, tá? Às vezes você olha uma planta e fala, nossa, o vasinho dela tá muito pequenininho, mas é o tamanho ideal para ela, entendeu? Então eu vou mostrar aqui para vocês uma que eu replantei essa semana. Olha só, replantei ela nesse vasinho. Olha o tamanhozinho do vaso e o tamanho da planta, né? Não tem nem 15 dias, gente. Eu acho que não tem nem uma semana direito. Olha só isso aqui.
ela já está enraizando, ela já está brotando, entendeu? Então ela já está mostrando um desenvolvimento, ela já está mostrando aí, né, um resultado positivo depois do plantio. Por quê? Porque o tamanho do vaso foi o adequado, coloquei ela no lugar adequado. Agora essa, que tem mais de um ano praticamente que está plantada aqui, olha só, o carvão continua totalmente solto e as raízes estão praticamente secas. Olha que horror que tá aí, tá vendo? Não vai para frente nem para trás. Emitiu um broto em um ano e nada mais que isso, né? Nem espata floral a planta desenvolveu. Então, o grande problema dessa orquídea é o quê? O vaso, entendeu? Então, para você plantar uma orquídea em um vaso desse tamanho, tem que ser uma planta bem grande. Você vai ver o tamanho certo do vaso quando você for medir a planta, o enraizamento da planta no vasinho. Entendeu? As raízes nunca pode ficar muito pouquinha e o espaço grande demais. Né? Então a orquídea ela gosta de ficar um pouquinho mais apertada, porque quando você planta ela, ela precisa de estabilidade. Então a primeira coisa que ela vai fazer é enraizar. Né? Então ela precisa se sentir estável. Quando ela enraiza e as raízes encontram o fundo do vaso, aí ela começa aí a se desenvolver e a emitir as brotações e vai para frente sempre. Agora, se você coloca num vaso grande demais, ela vai sempre tentando enraizar e chegar nas bordas, né, do vaso para se fixar e ficar bem firme, e acaba que com isso ela vai gastando energia, gastando energia, gastando energia, e no final ela acaba desidratada, ela acaba debilitada e acaba não se desenvolvendo muito, né? Então toma cuidado com isso, a gente vai fazer o replante dessa orquídea agora e eu vou mostrar para vocês qual que é o tamanho correto e adequado de vaso para plantar ela, tá bom? Vou virar a câmera para ficar mais fácil para vocês visualizarem o replante e vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos começar o replante aí. Eu já tô com ela aqui, né? Primeiro a gente vai desamarrar ela, né? Porque ela tá amarradinha aqui. E simplesmente, depois que eu desamarrar, vocês vão ver que ela tá praticamente solta já, né? Olha só para vocês verem, tá vendo? Então, ela praticamente não se desenvolveu nada, olha só. Olha só para vocês verem o que que aconteceu, ó. As raízes dela acabou apodrecendo, né? Acabou secando as raizinhas e algumas só se desenvolveram, outras não, né? Então, assim, a planta não teve um desenvolvimento muito legal depois que eu coloquei ela, né, no vaso grande demais. Vocês podem observar aqui, ó. Agora ela está emitindo uma brotação aqui, bem feinha, uma outra aqui atrás, né? Vocês podem ver, ó, o rizominha dela tá verdinho, não tem nenhum problema com o rizominha dela, né? Só que deu uma secadinha, ó. Eu acho que eu vou dividir ela aqui no meio, que vocês podem ver que secou aqui, tá vendo? Então eu vou aproveitar que tá seco, eu vou meio que dividir ela. Eu acho que foi por isso que ela deu essa brotação aqui atrás, né? Mas é meio que só um exemplo mesmo que eu queria trazer para vocês aqui hoje, né? De que não é muito legal plantar elas em vaso grande porque atrasa muito o desenvolvimento. Vocês podem ver que atrasou bastante o desenvolvimento dessa planta. Já era para ela ter emitido uma brotação bem maior que essa que ela emitiu, né? Porque olha só a diferença. Tá vendo? A diferença de uma brotação para outra. Então, ela tá com a brotação ainda mais feinha, tá vendo? Ela tentou emitir brotinhos novos, só que acabou apodrecendo, né? Então, geralmente acontece isso aí, ou então a planta desidrata quando o vaso é muito grande. Então, ó, vou tirar o vaso daqui, porque não é o ideal para ela. E a gente vai colocar ela nesse aqui, tá? Ele é um pouco pequeno, sim, mas eu vou colocar ela aqui para ela poder se desenvolver, para ela poder se recuperar, na verdade, tá? Eu tava achando que ia precisar cortar ela no meio ali, onde secou, mas eu acho que eu vou deixar ela do jeito que tá aqui, porque coube certinho no vaso, tá vendo? Deu um dedinho de espaço aqui para esse brotinho e para esse aqui outro deu também. Eu acho que tá perfeito, não sei se tá dando para vocês ver direitinho, né? Então simplesmente eu vou pegar o vasinho, né? Vou colocar carvão no fundo. Vou colocar um pouquinho de carvão no fundo. Esse tanto de raiz podre aqui eu vou tirar um pouquinho, tá? Mas não tem necessidade de tirar tudo, porque elas vão ajudar na fixação dela aqui, né? A deixar a planta mais estável e também vai ajudar a umidade. Então, ó, coloquei um pouquinho de carvão, coloquei a planta por cima, vocês podem ver que ficou bem legal o jeito que ela ficou posicionada aqui, tá vendo? Ó, ficou ótimo, ó. Espacinho pro brotinho novo. E vou estar completando aí com carvão, ó. Simplesmente isso, gente. Eu gosto bastante de plantar elas, às vezes o vaso é até pequeno, mas eu gosto de colocar em vasinho menor, sabe? Eu acho que fica melhor, a planta reage muito mais rápido, né? E muito melhor quando a gente coloca
no vasinho adequado, né? Um vaso que não é grande demais, exagerado demais. Então, eu acho que não tá dando pra ver direito. Agora ficou bom. Então, ó, simplesmente agora a gente vai colocar o carvão, né? Com cuidado aí. A gente encaixa os pedaços de carvão aqui, ó. E ela já tá plantada. Ó, vocês podem ver que ela ficou bem fixada. E uma coisa bem interessante é que agora, na hora que eu colocar os araminhos para poder pendurar ela, eu amarro os bulbos, né, a maioria deles, e ela vai ficar ainda mais firme, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês, muita gente erra quando vai replantar a orquídea, é essa parte aqui, gente, ó. Essa parte aqui dela tem que ficar por fora, tá? Vocês não podem enterrar isso aqui não, porque muita gente planta orquídea e enterra ela até aqui. Se você faz isso e enterra esse rizoma, você pode acabar matando a planta, tá? Então, ó, ela tava super feinha, não tava se desenvolvendo muito bem. Agora a gente colocou nesse vasinho e logo logo a gente vai ter um desenvolvimento. Eu quero mostrar pra vocês um resultado que eu tive depois que eu fiz a mesma coisa que eu fiz com essa aqui. Em uma orquídea que eu até gravei o replant para vocês, ela deu podridão negra, eu não usei fungicida nenhum. A gente fez só aquela técnica de cortar, né, o pedaço que estava atacado e plantar ela num vasinho bem pequenininho. Olha só, essa plantinha aqui, vocês podem ver o vasinho pequenininho, ela já está até saindo raizinha para fora. Olha só isso. Não tem nem, gente, não tem nem metade de um ano, não tem nem 3 meses, na verdade, que eu plantei essa orquídea aqui e ela já está emitindo haste floral. Olha só, deixa eu ver se vai dar para focar direitinho. Tá vendo? Já tá aí com 2 botõezinhos, ó, para florescer. Então isso aí, ó, é a prova que vocês podem ver que quando coloca no vasinho adequado, ela desenvolve e floresce muito rápido, né? Então, a mensagem de hoje é essa: colocar a planta no tamanho adequado de vaso e no lugar com a luminosidade correta. Vocês podem ver, ó, as catleias, ó, tudo em vasinhos pequenos, olha só. Essa aqui tá num vaso maior, mas é porque ela é bem grandona, tá indo super bem. Olha só aquela outra ali, ó, vasinho menor. Essa aqui, vasinho menor também. Tá vendo? Então, ó, todas as orquídeas em vasinhos menores. Não tem nada de vaso exagerado, só aquela que tava, né? Ó, Schomburgia. Essa outra aqui tá na hora de tirar, porque tá até saindo fora do vaso. Ó, a outra aqui também. Essa aqui tá num cachepozinho, ó. O cachepozinho até ficou um pouquinho grande, mas no caso do cachepô é como se tivesse plantado em um tronco, né? Então, não atrapalha tanto, né? Tá desenvolvendo ali. Entendeu? Então a mensagem de hoje é essa: não exagerem jamais no tamanho dos vasos aí. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado de alguma forma aí, né? Igual sempre falo aí, a partir de agora, observa certinho o tamanho do vaso da sua orquídea. Se ela não está desenvolvendo, a primeira coisa que você observa é o vaso. Se o vaso está bem, se o tamanho está certo, se não está grande demais, entendeu? Porque assim, muita gente me manda foto de orquídeas que estão em vasos enormes, não está se desenvolvendo, está só desidratando e se debilitando, né? E a pessoa não sabe o que faz. Então, fiquem de olho nisso aí, principalmente as phalaenopsis, não gostam de vaso grande demais, tá bom? Então tomem cuidado aí com essa parte. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta o vídeo aí, tá bom? Compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito, vai se inscrevendo aí. É só clicar no botãozinho de inscrever-se, ativar o sininho de notificação. E eu volto amanhã com mais um vídeo sobre o cultivo de orquídeas aqui no canal pra vocês, tá bom? Fica todo mundo com Deus e até amanhã.